Aí, galerinha do plástico, olha a gente de novo aqui com o nosso canal de curiosidades da Escola Saber Plástico. Eu avisei vocês que ia ter mais alguns vídeos. Aí é o seguinte: primeiro, vocês não reparem com o nosso estúdio que ele está modificando, porque o nosso estúdio é itinerante, tá? O último vídeo eu estava em casa, e esse eu estou aqui na escola, na sala de aula. Então nem sempre o fundo que vocês vão ver aqui será o mesmo, tá? Podemos inclusive fazer alguns vídeos ao lado de uma máquina injetora, por exemplo. Então não se preocupem com isso não. Antes de mais nada, quem gostar do assunto aí vai deixando um like, né, que vai ajudar a gente aí na continuidade do canal. Na verdade, eu estou trazendo um assunto aqui hoje que não é exatamente novo, é quase uma continuação do assunto passado, né? Em que a gente falou sobre contaminação dos materiais plásticos, sobre a porosidade. Então a gente comentou no vídeo passado que os plásticos, apesar da gente imaginar ou ter a impressão de que eles são impermeáveis, eles não são, eles permitem a passagem de alguns produtos. Só que lá a gente ficou um pouquinho na superfície. Eu dei um exemplo lá sobre a garrafa de refrigerante que a gente usa para colocar água na geladeira e o gosto do refrigerante vai contaminando essa água. Nesse caso, você não tem nenhum problema de saúde, mas é um problema que merece um pouquinho mais de atenção. Com relação ao uso ou reuso de embalagens plásticas. A gente não deve reutilizar, na maioria dos casos, embalagens plásticas que a gente não sabe a origem ou não sabe o que foi acondicionado. Por exemplo, tem um pessoal aí que costuma armazenar água naquelas bombonas azuis. Aquelas bombonas azuis, em geral, são utilizadas para armazenagem de produtos químicos. De repente é um produto químico que não tem um cheiro forte, não tem nada muito agressivo assim aparentemente, mas ele é altamente pernicioso para a saúde humana. Então não fiquem aí utilizando esse tipo de embalagem para colocar água para consumo, porque você corre um sério risco de pegar uma enfermidade por conta da contaminação de uma substância desse tipo, né? Eu só vou aprofundar um pouquinho o assunto para dizer o seguinte: quando um plástico absorve alguma substância desse tipo, não é só o cheiro, o sabor ou o risco de contaminação. Essas substâncias em geral, elas costumam agir até um pouco mais profundamente. Dias atrás, alguém comentou comigo sobre o fato de uma tampinha de uma pomada, né, ela rachar. Então a pessoa reclamou que várias pomadas que ela tinha guardada por um tempo, as tampinhas com o tempo rachavam, trincavam, como essa daqui, olha. Tá? E isso se dá pelo seguinte: dependendo da substância que esteja em contato com o plástico, essa substância consegue penetrar entre as moléculas do plástico e costuma mexer com a interatividade que existe entre essas moléculas, as forças que agem ali para fazer com que essa molécula, com que esse plástico seja mais resistente ou menos resistente. Então, a substância que está ali, que foi absorvida pelo plástico, modifica o comportamento desse plástico, tá? Fazendo com que ele enfraqueça de alguma forma. Então, no caso aqui desse exemplo, eu resolvi voltar ao assunto porque é um assunto intrigante, né? Por que uma tampinha dessa, com o tempo, ela trinca? Não é só o fato do plástico envelhecer, foi o produto químico, o medicamento que está aqui dentro que conseguiu interagir entre as moléculas do plástico e tornar ele fraco de alguma forma. Se consegue modificar o plástico dessa forma, imagina quando você acondiciona água, por exemplo, numa embalagem dessa pós-consumo, e essa substância vem para a superfície e acaba sendo ingerida por uma pessoa. Pode ser um negócio muito perigoso, tá certo? Então fica a dica aí: ao reutilizar a embalagem plástica, tome cuidado, tenha sempre o cuidado de tentar descobrir o que foi armazenado nessa embalagem anteriormente, ok? Abração para vocês. Não esquece de deixar o like aí, tá bom? Até mais.